Vamos agora para a segunda parte aqui do nosso conteúdo de banco de dados. É, Agora a gente vai começar a trabalhar com um banco de dados que pode sim ser utilizado em aplicação, né, em algum sistema. Para isso, a gente vai utilizar algumas ferramentas aqui que vai facilitar para que qualquer pessoa com acesso a um computador, com internet, com um browser, consiga executar em qualquer lugar do mundo, né? Para isso, a gente vai começar a compreender que a base utilizada para construir esse tipo de banco de dados que a gente vai trabalhar, ela vem muito disso que a gente viu antes de um Excel. É, Isso vai nos facilitar o entendimento, muitas vezes, de como funciona uma linguagem SQL, por exemplo, né? E o que acontece? Quando a gente entende a lógica por trás, a gente vai conseguir destravar alguns pontos que muitas vezes parecem uma barreira gigante, muito difícil de ultrapassar. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que toda ferramenta tecnológica, ela vem a partir de uma base. Ela não vai ser criada do nada, assim, uma ideia assim do zero, porque não existe isso de ideia do zero. Toda ideia, ela precisa de alguma coisa material antes para poder ter substância, né? E nesse caso aqui, a materialidade que a gente vai utilizar vai ser essa base que a gente viu antes de loja, né? Vou compartilhar aqui a tela que eu acho que vai facilitar um pouco esse entendimento do que eu estou falando agora. Beleza, voltamos aqui ao sistema de loja que a gente iniciou na aula passada, né? Recapitulando, aqui temos a parte de produtos, que temos o cadastro de 10 móveis e que contém o valor e a quantidade em estoque. Temos aqui também 4 clientes cadastrados e um cadastro para cliente avulso. Isso vai facilitar, né, nessa nossa loja fictícia, vai facilitar para que, se a gente precise de um pós-venda ou algo nesse sentido, a gente já tem as informações do cliente para saber como que está a situação das coisas. E temos aqui também a nossa tabela de vendas, que ela vai fazer uma associação do cliente com o produto, vai registrar algumas informações particulares, que no caso aqui seria a quantidade e a data, e vai ter salvo aqui o valor, que vai ser a quantidade vezes o valor do produto. Por quê? Porque também tem um fator interessante que é, nesse momento do registro aqui, esse valor ele precisa ser registrado, porque se em algum momento a gente alterar o produto, o valor ele vai continuar o mesmo aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos para nossa ferramenta que vamos utilizar aqui, que vai ser essa daqui. Essa é uma ferramenta que pode ser encontrada gratuitamente na internet. Ela se chama DB Fiddle, se escreve db-fiddle.com. Com essa ferramenta aqui, podemos criar uma tabela de banco de dados de forma temporária e que vai ser executada apenas nesse contexto aqui, no nosso caso, apenas para exemplificar como que funciona o banco de dados. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa criar uma tabela. Vamos pensar aqui na lógica por trás de um comando. Como que a gente poderia descrever um comando para criar uma tabela? Poderia ser criar tabela X, né? Que no caso aqui vai ser a tabela produtos. Então, a gente pode chamar esse comando de criar tabela produtos. Beleza? Só que o que acontece? A maior parte das coisas em programação, né, vai estar em inglês. Na real, toda a linguagem de programação que a gente for encontrar por aí em ambiente produtivo, em grandes empresas, só vai estar em inglês. Por quê? Porque é uma linguagem que hoje é bem universal, né? Vai ser uma linguagem de fácil acessibilidade para diversos países do mundo. Então, por esse motivo, aqui no banco de dados que a gente está utilizando, também vai precisar que seja em inglês. Ou seja,
em vez da gente chamar o comando de criar tabela, a gente vai chamar ele de create, né? Create. Em vez de tabela, vai se chamar table. E aí o nome da tabela, ok? Aí o que é que precisa? A gente chama aqui esses parênteses, que é para representar o conteúdo dessa tabela. Por quê? Porque se a gente reparar aqui no que a gente fez lá no Sheets, a gente utilizou o nome, o valor e o estoque. Então a gente tem que descrever que essa nossa tabela vai ter o campo nome, o campo valor e o campo estoque. Beleza? Aí eu posso quebrar aqui para facilitar a leitura, colocar aqui um espaçozinho e colocar aqui. Ela vai ter o campo nome, vírgula, valor, vírgula, estoque. Beleza? O que acontece? A gente também tem que definir para o banco de dados qual é o tipo de informação que a gente pretende armazenar. Por que isso? Porque pensa, o banco de dados ele vai ter muita, mas muita informação dependendo do tamanho do seu sistema. Para que ele tenha uma melhor performance, que ele ocupe menos espaço, para que ele seja mais eficiente, mais rápido, a gente descreve os campos com aquilo que ele poderia ser de mais performático. Nesse contexto aqui, a gente tem o nome, que é um texto, né? Então por enquanto vamos chamar aqui só de texto. Vou colocar aqui um espaçozinho aqui só para separar. Temos um valor, que ele vai ser do tipo número, e o estoque, que vai ser do tipo número. Beleza? Só que o que acontece? Aqui nesse valor e nesse estoque, a gente vai trabalhar com o número de forma mais específica. Por quê? Porque quanto mais específico e mais preciso a gente for no banco de dados, melhor vai ser a performance, menor vai ser o custo de manutenção e armazenamento e tudo mais. Porque pensa, vamos dizer que a gente consiga criar uma rede varejista e a gente tenha um estoque com milhões de produtos diferentes. Vai ser muita informação. Para que a gente consiga armazenar essa informação de forma eficiente, a gente tem que armazenar o melhor, aquilo que melhor descreve o tipo da informação que a gente quer armazenar. No caso aqui do número, o que descreve melhor é um número decimal, porque ele vai ter casa decimal. Então, no valor vai ser o número com casa decimal. No estoque, ele já não precisa ser casa decimal, ele pode ser um número inteiro, né? Então a gente vai colocar ele como inteiro. No caso do banco de dados, a gente vai usar uma abreviação que é o int, é uma abreviação de inteiro. Já para o nome, a gente tem que traduzir essa palavra aqui, texto, porque a palavra decimal em inglês é decimal, que é a mesma coisa, então está ok. A palavra inteiro em inglês é integer, que aqui a gente pode representar por int, que dá na mesma. Já a palavra texto em inglês não é texto, é text. Nesse caso, a gente consegue ter a nossa tabela com as informações que ela terá. Show de bola. Vamos executar o comando para ver se vai funcionar direitinho, né? Para isso, vou apertar no botão Run e ele vai executar tudo que está na nossa ferramenta. Rodando a query e foi executada com sucesso. Show de bola. Só que, no momento, a gente não tem informação alguma em nossa tabela. Para isso, a gente vai fazer uma inserção de valor. A gente vai colocar valor, então a gente vai inserir valor. Como que a gente faz para inserir valor? A gente usa o comando inserir nessa tabela
esses campos e esses valores. Por que isso? Porque a gente não necessariamente vai querer inserir todos os campos. Vai ter momentos dependendo da tabela, a gente pode às vezes não inserir de cara o estoque. Vamos pensar aqui em um mercadinho, por exemplo. Às vezes ele primeiro cadastra o produto e depois ele atualiza o estoque. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui para inserir na tabela produtos. Quais campos? Vamos colocar entre parênteses nome, valor e estoque. E quais os valores? Os valores são entre aspas. Por quê? Quando a gente está tratando de texto, a gente tem que colocar entre aspas para representar que é um texto que a gente está inserindo. Nesse contexto, a gente está inserindo o produto 1. Não vamos chamar dessa vez de imóvel 1, vamos só chamar de produto 1. Qual é o valor? O valor dele vai ser 10,00. E qual a quantidade em estoque? Vamos dizer que tenha 9. Pronto. Beleza. Para facilitar, eu vou quebrar aqui a linha para facilitar nossa leitura aqui. Só que, lembrando que eu já comentei anteriormente, em inglês. Como que a gente vai fazer isso? Vamos apenas traduzir. Em vez de inserir, vamos chamar de insert. Um ponto aqui. A gente quer inserir na tabela produtos. No caso em produtos, né, que no caso vai se chamar into produtos. Então vamos inserir em produtos, nome, valor e estoque. Os valores que serão inseridos. Valores em inglês se chama values. Outro ponto que eu não sei se você reparou enquanto eu estava escrevendo aqui. Existem algumas boas práticas que a gente executa para facilitar nosso dia a dia. Aqui, da forma que está escrito aqui, acaba ficando um pouco misturado o que é a informação que a gente deseja e aquilo que faz parte do comando, né? Então, o que é que a gente faz? A gente separa o que é comandos executados pela aplicação com letra maiúscula. E aquilo que é parte de nossos comandos, né, nossas características de tabela, de sistema, a gente coloca com letra minúscula. Né? Nesse contexto, em vez de ser create minúsculo, vai ser create maiúsculo, table maiúsculo, text maiúsculo, decimal maiúsculo e o int maiúsculo. Beleza? Vamos verificar se esse código continua funcionando. Rodando a query, opa, tivemos um erro. Primeiro ponto é que provavelmente a query quebrou, porque da forma que está descrito, fica como se fosse um bloco único todo esse script, que é o que a gente chama aqui. Só que isso não é um bloco único, eles são dois blocos, que é um da criação e o outro da inserção. Para que isso não aconteça, a gente separa por ponto e vírgula. Então, cada bloco a gente separa por ponto e vírgula. Beleza? Vamos executar novamente e verificar se funciona. Agora funcionou corretamente. Por quê? Porque foi separado por blocos. Né? Eu tinha deixado sem o ponto e vírgula anteriormente de forma intencional, porque é para a gente entender que vai existir algumas peculiaridades, sim. Show! Criamos nossa tabela, inserimos um produto e agora eu quero ver o que é que tem nessa tabela. Então vamos lá, eu quero selecionar de produtos. Não sei se já reparou, você reparou, mas já coloquei aqui parecido com a forma que vai facilitar a leitura, né?
selecionar de produtos. O que é que eu quero selecionar de produtos? Eu quero nome, valor e estoque. Show? Na verdade eu vou selecionar esses campos de produtos, né? Na real eu vou selecionar nome, valor e estoque de produtos. Show? Então vamos lá. Agora vamos traduzir. Eu quero selecionar select. Vou chamar de from. Eu vou selecionar o nome, o valor e o estoque de produtos. Vamos verificar nossa query. Show de bola! Apareceu aqui nossa tabela de banco de dados. Temos um banco de dados funcional a partir desse momento. Temos aqui a criação de uma tabela. Temos aqui a inserção nessa tabela. E aqui o momento em que vamos executar uma query, né, que é uma consulta nessa tabela. Show de bola! Um ponto interessante. A gente está selecionando todos os campos da tabela, que são esses 3. O que é que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Porque aqui só tem 3 campos, está muito fácil. Às vezes a gente pode ter uma tabela que tem 50 campos. Para facilitar a seleção de todos os campos, existe um atalho, né, entre aspas, que a ferramenta nos facilita aqui, que é utilizar um asterisco, né? Esse asteriscos a gente chama de all, né? Então, select all from produto. Seleciona tudo de produtos. Quando eu executar, ele vai trazer os mesmos campos. Beleza? Então, vamos agora colocar mais informações aqui, porque aí a gente vai começando a ter mais coisas. Se eu quiser inserir mais um produto, eu posso, né, para inserir mais um produto, eu posso vir aqui, copio todo esse código, chamo de produto 2, coloco aqui que o preço dele é 135 e que ele tem 2 em estoque. Beleza? O que é que vai acontecer? Vai executar esse comando, vai criar uma tabela. Vai executar esse comando, vai inserir o produto. Vai executar esse comando, vai inserir outro produto. Isso é interessante a gente já ter em mente, por quê? Porque em um sistema comum, a gente só vai criar a tabela uma única vez. E inserção de comando vai acontecer durante o dia, durante o ciclo de vida de um produto. Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai inserir um e vai inserir o outro. Mas a gente pode simplificar isso aqui. Como? Quando a gente diz aqui valores, eu não estou falando só que é esse valor para esse, para esse, para esse. Eu estou querendo falar de todos os valores que eu quero inserir. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso copiar isso aqui e chamar ele aqui. Vou colocar uns espaços para ficar alinhado aqui. E eu vou colocar aqui até como produto 3. Vou chamar ele aqui de 242. Vou dizer que tem 67 em estoque. O que é que vai acontecer? Esse primeiro comando ele vai inserir 2 produtos. Esse segundo comando vai inserir apenas um produto e vai funcionar corretamente. Vamos verificar. Show de bola, funcionou corretamente. Agora me vem uma questão. Vamos dizer que eu queira buscar a informação de quanto tem em estoque o produto 3 e quanto que está o valor dele, por exemplo. Eu posso fazer o seguinte, eu quero pegar todas as informações da tabela produtos. Lá na tabela produtos eu quero todas as informações. Mas eu quero onde o nome do produto seja igual, aí eu coloco aqui as aspas, porque a gente está tratando de texto, produto 3. Só que lembre-se disso aqui, esse onde tem que ser em inglês. Como que se chama? Where.
Então, eu vou separar aqui em duas linhas, só para facilitar nossa leitura. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando tudo da tabela produtos, onde o nome seja produto 3. E o que é que ele vai me retornar? Rodando a query, apenas o produto 3. Aí você pode dizer, mas eu quero 3, mas e se eu quiser saber só os que tiverem com pouco estoque? Vamos dizer que eu quero só os produtos que tenham menos de 5 quantidades no estoque, porque eu preciso atualizar o estoque, preciso fazer uma compra desses produtos. Então eu posso dizer aqui, estoque menor que 5. Ou seja, eu vou selecionar todos os produtos onde o estoque esteja menor que 5. A partir desse momento, quando eu rodei, o que é que ele me trouxe? O produto 2, que é o único que tem 2 em estoque. Aqui, se a gente for analisar isso em uma tabela Excel, olha o quanto de trabalho que a gente está economizando. Imagina essa tabela aqui com centenas de informações. A gente teria que ou fazer uma query aqui na ferramenta e tudo mais, ou a gente teria que sair procurando de um por um. Imagina isso no papel. A gente teria que sair procurando página por página até encontrar os produtos que possuam menos 5 de estoque, né? Que estejam abaixo de 5 itens no estoque. Mas a tecnologia, ela facilita ainda mais nossa vida. A gente também pode criar a tabela de clientes e a tabela de vendas. E a gente vai começando a deixar a aplicação ainda mais robusta. Vamos primeiro criar a tabela de clientes. Aqui embaixo eu vou fazer um create table clientes. Vou abrir o corpo, um ponto e vírgula já de cara para não ter perigo de esquecer, e vou quebrar uma linha para facilitar a leitura. Show de bola! Coloquei aqui 2 espaços para facilitar a digitação. Vamos ter um nome, vamos ter um telefone e um endereço. Então vamos lá. Nome, telefone, endereço. Show de bola. Faltou uma vírgula no telefone. Vamos aqui colocar um espaço para ficar alinhadinho. Primeira coisa, o nome a gente pode chamar de texto, porque a gente não sabe o tamanho do texto. Aqui temos o telefone. Já começa uma coisa interessante. O telefone, ele... Hoje em dia, vamos ser honestos, a gente mal tem telefone fixo. É muito difícil encontrar um cliente com telefone fixo. Então, vamos considerar que vai ser geralmente um celular. Para isso, o que é que existe na ferramenta que ela permite ser mais eficiente, como a gente está falando? Quando a gente coloca um texto, ele tem um texto, ele permite bastante caracteres ali, né? Porque a gente não sabe a dimensão, por exemplo, de um nome. O que acontece quando a gente trata um telefone? A gente sabe o tamanho que vai ter de caracteres para um telefone. Então, se um telefone ele sempre vai ter 9 caracteres, a gente pode colocar que vai ter 9 caracteres. Só que, como a forma de escrita na programação de SQL que a gente está utilizando aqui, como é que ele funciona? Ele coloca caracteres, né, que ele vai ter caracteres, e ele vai ficar entre parênteses a quantidade de caracteres, que é 9. Só que aqui ele tem uma abreviação, ele não fica caracteres, ele fica meio que car, né, de caracteres. Mas aí a gente tem que lembrar que é em inglês. Em inglês, essa palavra seria characters. Só que, como é abreviado, ele vai ser um char. Então, ele vai ser char 9. Vai ter 9 caracteres. Coloquei em letra maiúscula para facilitar a leitura. E o endereço, novamente, ele pode ser um text, pois ele pode ser com bastante informação. Vamos
fazer agora uma inserção aqui de clientes para que a gente consiga verificar como que está a situação dos clientes. Então, select, opa, não é select, eu quero inserir. Então, é insert into, inserir em clientes. O que é que eu quero inserir em clientes? Eu quero inserir nome, opa, minúsculo, nome, telefone e endereço. Show de bola. Quais são os valores? Values. E aí eu coloco aqui o nome. Cliente 1. O telefone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o endereço. Meu endereço. Show de bola. Temos aqui uma inserção em clientes. Aqui já vamos buscar o que é que temos em clientes. Então, select all from clientes. E vamos verificar o que está acontecendo na aplicação. Show de bola! Temos aqui a tabela clientes com o cliente cadastrado e funcionando. Uma dica interessante. Tá vendo que aqui tem dois contextos de informações diferentes que acaba misturando um pouco? O que é que existe aqui para facilitar a nossa vida? Nós podemos colocar comentários. Para isso, a gente usa aqui um traço e coloca aqui, ó, separação de tabelas. A gente pode colocar até aqui alguns traços a mais assim, ó, bastante traço, para facilitar a leitura. Vou colocar aqui alguns espaços e assim, show. Separei aqui as tabelas para facilitar nossa leitura. Beleza? Então, agora a gente pode fazer, eu vou copiar essa separação aqui para facilitar. A gente agora pode fazer o quê? A gente pode fazer a tabela de vendas. E vai ser interessante. Vamos lá. Create table vendas. Abre, fecha parênteses, coloca ponto e vírgula. Quebrou uma linha. Vamos lá. Na tabela de vendas nós temos o produto, vírgula. Temos o cliente, vírgula. Temos a quantidade vendida, vírgula. Temos o valor total. Dica interessante. Aqui, para separar, a gente não pode utilizar espaço na separação de... a gente não pode utilizar espaço nas colunas de uma tabela. Nesse caso, o que é que a gente coloca é uma underline, é uma forma interessante. A gente pode colocar o texto junto, pode colocar junto com uma letra maiúscula para facilitar a leitura, mas é interessante no nosso contexto aqui, uma underline para facilitar nossa leitura. Valor total e a data. Beleza? Aqui vamos colocar agora a tipagem. O produto, a gente agora já começa a ter uma certa dificuldade de como que eu vou relacionar qual é o produto aqui. Porque é o seguinte, se eu colocar só o texto aqui, vai ficar interessante, mas se em algum momento a gente precisar alterar no produto, a gente vai ter que alterar a venda também. Então, sabe uma coisa que é muito interessante que a gente pode fazer num banco de dados? A gente utiliza um código único, que é o quê? Ele é um código onde a gente chama ele de chave primária, né? Que vai ser aquilo que é a chave dessa tabela, né? Que é o que a gente pode utilizar ele como base na tabela. Uma coisa que a gente vê muito pelos lugares é aquilo que se chama de ID, né? A identificação. E isso vem muito desse tipo de banco de dados, que ele pode gerar uma identificação para a gente.
Então, vamos lá. Vamos criar para o produto uma identificação. A gente pode chamar ela de ID, ID. Isso o lado bom de chamar de ID é que ela é um pouco mais universal, né? Já é no inglês ali e tudo mais assim, então é interessante chamar de ID, é padronizado, é muito comum nos lugares chamar de ID. Ahn, vamos colocar aqui. Como que as pessoas, quando está começando a fazer um banco de dados, existe outras formas, mas como que a gente pode começar aqui? A gente pode começar ele como um int, e ele vai ser um auto increment. Ou seja, ele vai ser do tipo inteiro, certo? Int. E ele vai ser um auto increment, que é um auto incremento. O que seria isso aqui? Sempre que a gente for inserir um produto, igual a gente já inseriu aqui, a gente não vai precisar passar o ID. Por quê? Porque dessa forma, pensando num sistema grande, imagina um sistema grande de um grande mercado, onde tem várias máquinas conectadas. A gente teria que ter muito controle para gerenciar qual que é o ID anterior para gerar o próximo ID para não ter repetição de código. Dessa forma aqui, a gente não precisa se preocupar com isso porque o próprio sistema vai incrementando. Então, sempre quando ele vai inserindo, ele vai incrementando. Eu posso copiar esse modelo e colocar aqui. E aqui também na venda, certo? Vou colocar aqui alguns espaços. Alguns espaços. E vamos lá. Quando a gente está aqui, ó, vendas, a gente tem um ID dela e o produto, a partir desse momento, a gente pode colocar aqui que ele vai ser um int e ele vai referenciar o código do produto. Já vai facilitar aqui porque a gente vai armazenar um número bem menor. Mesma coisa aqui agora em cliente, a gente pode armazenar um int também. Na quantidade, a quantidade que foi vendida, a gente vai colocar um int. O valor total, a gente pode seguir a base que a gente utilizou ali, um decimal. E a data, tem um formato interessante que se existe no banco de dados, que ele é o formato date time, que é o formato data e hora, né? Data e hora, né? Que ele se chama o date time. O formato date time, data e hora. Aí a gente começa a reparar uma coisa interessante. Tá vendo que aqui o data ele tá como azul? Por que é que isso aconteceu? Porque ele está representando algo que ele fica parecido com um comando específico, né? Tá vendo? Ele está parecido com o auto-increment, está parecido com o insert, com o values. Então, isso pode acabar acontecendo de aparecer erros e coisas do tipo na aplicação. O que é que a gente faz para resolver isso? A gente utiliza a crase nesse tipo de sistema. Então, a gente vai chamar de ID utilizando crase. Aqui, 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 aqui. A gente vai utilizar parecido com isso que a gente faz aqui no texto. A gente vai, em vez de usar aspa, a gente utiliza crase. Né? Aqui. Vamos utilizar aqui.
Show de bola. Então vamos lá. A gente agora tem aqui tudo funcional, tudo mais. Vamos verificar se não ficou nada quebrando, porque teve muitos ajustes que foram feitos. Vamos verificar. E deu erro. Oh, a gente disse que o ID ele vai ser a chave primária. A gente faltou colocar isso. Opa, assim. Então vamos lá. Vamos verificar novamente se vai funcionar aqui agora, porque ficou faltando apenas dizer que era uma chave primária. Show de bola, funcionou. Beleza, temos agora a tabela produtos com a chave primária, temos a tabela clientes com a chave primária, temos a tabela de vendas, que é a tabela nova, e podemos verificar aqui, ó, em produtos, que eu não inseri o ID aqui e ele gerou e auto-incrementou sozinho, né? Ele fez automaticamente. Show de bola. Vamos lá. Agora, vamos inserir na tabela vendas. Insert, into, inserir em vendas. Agora já vamos utilizar a crase. Vendas. Vamos inserir o que nas vendas? Vamos inserir o produto. Vou copiar isso aqui só para facilitar minha vida. Produto. Vamos inserir o cliente. Vamos inserir... Opa, peraí que deu erro. Vamos inserir aqui produto, cliente, quantidade. Vamos inserir aqui valor total. E por último, mas não menos importante, a data. Então, como é que funciona aqui? A gente agora coloca os valores e coloca as informações. Aqui em produto, a gente referencia o código do cliente, que no caso aqui vai ser cliente 1. Opa, o produto 1, na verdade, né? A gente referencia, no produto a gente referencia o produto. Vamos vender o produto 1. Em cliente vai ser o cliente 1. A quantidade vai ser... Quantos produtos temos lá? Temos 9, vamos vender 2. O valor total vai ser o valor 2 vezes o 10, então vai ser 20. 20.00. E vamos ter a data, que aí a gente já usa uma parte da tecnologia, né, que vai ser o quê? A gente aqui não vai mais precisar digitar o valor da data, a gente já usa a tecnologia, a gente já usa o now. O que é o now? Aqui nessa linguagem que a gente está usando, nessa ferramenta que a gente está utilizando, ele vai ser o momento atual, né? Espero que funcione nessa ferramenta aqui. Vamos verificar. Funcionou, só que eu não selecionei da tabela de vendas. Vamos verificar agora, selecionando da tabela de vendas. Show de bola. Apareceu aqui o ID 1, produto 1, cliente 1, quantidade 2, valor total 20 e a data atual. Aqui pode dar uma divergência da data que você olhar no seu relógio. Por quê? Porque aqui tem que configurar na ferramenta para ela usar a zona de tempo da sua região, né, do seu país e tudo mais. A zona de tempo, né, que aí a gente vai chamar em inglês, que é o time zone. Né? Beleza. Só que, se você reparar bem, não dá para trabalhar dessa forma aqui, né? Produto 1, cliente 1. O que é que a gente faz aqui?
a gente vai selecionar tudo de vendas, join com clientes, on clientes, ponto id igual a vendas ponto cliente. Aqui, deixa eu explicar aqui. Lembra daquela teoria de conjuntos lá em matemática que a gente aprende no ensino médio? Então, aqui a gente está falando de conjuntos nesse momento. Tabelas nada mais é do que conjuntos que a gente aprende ali na matemática. Então a gente quer pegar uma tabela, outra tabela e juntar as informações. Aqui a gente quer dar um join, juntar, join. A gente vai juntar onde o cliente, o código do cliente é igual à venda pelo cliente. Show de bola. Só que aqui, como que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar, na venda, a gente vai selecionar o clientes, ponto. Vou quebrar aqui mais um pouco aqui, as linhas para facilitar nossa leitura. Vou colocar aqui um espaço. Vamos selecionar assim, vendas.id, vendas.produto. Agora, eu não vou mais chamar o cliente vendas.cliente. Aqui o que acontece? Eu estou dizendo vendas e estou pegando a informação. Aqui no clientes eu vou pegar a informação dele. Então eu posso vir aqui, ó, clientes.nome. Vou pegar o nome do cliente aqui. Aí cliente.nome. Eu agora posso pegar a quantidade, né, vendas.quantidade. Posso pegar também o vendas.valor total. E posso pegar o vendas.data. Show de bola. Vamos verificar se funcionou. Isso aqui. Show de bola. Trouxe algumas informações. Aqui um ponto interessante é que a gente tem que fazer na real um inner join, que é o quê? Que é a gente tem que pegar aquela parte que tá junto, né? Que é o cliente que esteja nessa venda, né? Aqui o nome do cliente ficou no final, né? Mas funcionou. Beleza. Agora vamos fazer a mesma coisa com o produto. Então vou duplicar aqui. Vou chamar de produtos. Onde produtos vai dar vendas.produto. Vendas.produto. Então seleciono aqui, não preciso selecionar necessariamente, boto para rodar e vai aparecer aqui. Faltou eu mostrar aqui, em vez de produtos, eu vou chamar aqui produtos.nome. Agora sim vai funcionar corretamente, porque vai aparecer o nome do produto e não o nome do cliente. Só que aí, ó, eu não sei se você reparou, mas ele ficou aqui, ó, ID, quantidade, valor total, beleza, data, beleza. Só que, como eu estou selecionando o nome, ele ficou nome, produto, nome, cliente. Acaba ficando muito confuso isso. Mas a linguagem ela permite trazer algumas coisas que vão nos ajudar a criar camadas de complexidade. O que é que a gente pode fazer aqui nesse momento? Pode chamar um as ID. Então aqui eu vou selecionar isso como ID. Eu vou selecionar isso as produto. Eu vou chamar isso as cliente. Vou chamar isso como quantidade. Eu vou chamar isso como valor total. Eu vou chamar isso como data. Só que aí entra naquele ponto que a gente viu lá anteriormente ali, né? De
acabar podendo dar conflito de sintaxe. Então, o que é que a gente faz aqui? Né? A gente vem e coloca a crase para separar o que é da gente e o que é da ferramenta. Show de bola. Agora aqui desse outro lado. Show de bola. Agora aqui de vendas. Executar novamente. E agora ele vai aparecer aqui. ID, quantidade, valor total, a data, produto e o cliente. Show de bola. Só que o que acontece? Da forma que a gente fez aqui, a gente está inserindo que houve uma venda, mas a gente não está diminuindo a quantidade que tem aqui na tabela do produto, né? Então vai ser o seguinte, a partir de agora, tanto é que eu vou copiar esse texto aqui, vou dar aqui um select all from, né? Aqui utilizando a crase from produtos. E o que é que ele vai acontecer aqui? Ele vai continuar da mesma maneira que o estoque 9. É mesmo a gente inserindo que teve a venda. Por que é que isso acontece? Porque é o seguinte, a gente, quando trabalha com dado, a gente tem que ser explícito com o que deve acontecer. Aqui a gente está sendo explícito. Insira nessa tabela esse valor. A gente não está aqui sendo explícito para que ele diminua da outra tabela. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um update, né, que é atualizar a tabela produtos, utilizando a crase, produtos. A gente vai set, né, vai colocar, né, no valor aqui estoque, set estoque igual a, em vez de 9, vai ser 7, porque a gente utilizou 2 aqui. Aí a gente tem que colocar o seguinte, onde, né, porque se eu colocar dessa maneira aqui, ele vai atualizar todos os produtos, né? Vamos fazer um teste primeiro. Vou só rodar isso aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Ele atualizou todos os produtos para 7. Inclusive, isso é um erro que é muito possível de acontecer em um sistema. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está tratando de fazer uma query, né, que vai tratar de atualização ou remoção de informação. Porque se a gente não colocar a cláusula, né, o quando, pode acontecer de alterar todas as informações e isso é muito perigoso. Beleza, temos aqui o update para setar o estoque como set, onde, né, vamos quebrar essas informações aqui, onde, né, o produto, o código do produto, né, o ID, o identificador, seja igual a 1, né, que foi o que a gente utilizou aqui. Vamos executar aqui e verificaremos que agora o produto 1 está com 7 itens no estoque. Show de bola! E por último, mas não menos importante, vamos verificar apenas como que se faz o procedimento para remover um item de uma tabela, né? Separação aqui. Para a remoção de um item, a gente tem um comando que é o comando deletar, né?
delete produtos. Se a gente rodar esse comando aqui da forma que ele está escrito, o que provavelmente vai acontecer? O que será que vai acontecer? Na real, o comando é delete from. Se a gente rodar esse comando aqui, o que provavelmente vai acontecer? Ele removeu todos os itens da tabela de produtos. Mas eu só queria remover o item 3. Então eu coloco where id, né, utilizando a crase id igual a 3. Rodando aqui agora, ele removeu apenas o item 3. Show de bola! Aqui, né, dando aqui agora um panorama geral, a gente passou pelos comandos de criação de tabela, a gente passou pelo comando de inserção de informação em uma tabela, pelo comando de consulta em uma tabela e a gente passou pelo comando de remoção de uma tabela, né? Esses aqui são os comandos principais, básicos, que a gente vai utilizar bastante no nosso dia a dia, na programação. A gente consegue se aperfeiçoar, se aprofundar e ter um entendimento cada vez mais avançado, mas essa introdução aqui era um pouco do que eu queria passar aqui hoje. Espero que você tenha aproveitado, que tenha gostado aqui do conteúdo. Ficou um pouco extenso, mas ele é muito importante. Então, é isso. E nos vemos em breve. Valeu!